Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, uma vez que estamos em meio à temporada de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022 das companhias que estão listadas na Bolsa de Valores. E nesta data, 28 de julho de 2022, o Banco Santander fez sua teleconferência para divulgação desses resultados e apresentou então uma redução de 0,5% no seu lucro líquido quando comparado com o primeiro semestre do ano de 2021. Então aqui no comparativo semestre a semestre. E o que pode ter impactado nessa pequena redução do lucro líquido do Banco Santander? Para respondermos a essas questões, vamos nos utilizar da divulgação de resultados, que foi, de fato, a apresentação feita na teleconferência do Banco Santander para o segundo trimestre aqui de 2022. Note que o Banco Santander se utilizou das práticas contábeis adotadas no Brasil para a produção deste material, que, na verdade, é esse BRGAAP. Nos utilizaremos também das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, segundo essas mesmas práticas, que são as práticas contábeis que são adotadas aqui no país. E, por fim, vamos nos utilizar das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas, segundo o IFRS, que é a padronização dos relatórios de resultados financeiros, segundo as normas internacionais. E já como destaque, nós temos aqui o índice de inadimplência do Banco Santander, considerando aquela inadimplência acima dos 90 dias, observe aqui ó, em 2,9%. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Da mesma forma, o índice de inadimplência do Banco Santander para o intervalo ali entre 15 e 90 dias, que me parece também bastante elevado, 4,2%. Como destaque positivo, o índice de eficiência do banco, o segundo melhor patamar histórico, observe que está em 33,9%, nós vamos comentar sobre isso, e o retorno anualizado médio sobre os ativos em 20,8%, que é também um índice bastante interessante. Sobre a expansão da carteira de clientes, veja que essa carteira de clientes ela está em milhões. Eu vou marcar essa parte aqui mais de baixo, que é onde nós vamos nos concentrar um pouco mais, mas observe que o Banco Santander ele teve um crescimento aqui ó, de 12% comparado no ano, chegando a 56,1 milhão de clientes em sua carteira. No entanto, se você for observar aqui embaixo, essa linha vermelha é o total, porque de clientes ativos realmente é menos do que isso, é 31,1 com crescimento de 7% no comparativo ano a ano. Da mesma forma, aqueles clientes que se utilizaram de 6 ou mais produtos do banco, ou seja, que fazem realmente girar o banco, em 8,5 milhões, um crescimento de 19%, um crescimento até bastante interessante. Mas, do ponto de vista da qualidade das carteiras, o que impacta é esse intervalo aqui, ó, de clientes que, na verdade, entram ali no banco apenas para ter uma conta ou, eventualmente, para pedir um cartão de crédito e, assim, simplesmente fazer a quitação ou protelar, uma quitação, não digo quitação, mas um pagamento parcial das suas despesas de cartão de forma parcelada. Então, este cliente aqui é o mais provável do cliente que acaba se tornando o inadimplente. E os ativos, aqueles que realmente operam o banco aí com uma frequência, 31,1 milhão, e desses, total, 8,5 são aqueles que têm mais de 6 produtos. Ou seja, é justamente por este distanciamento que nós vimos aqui que pode ocorrer uma baixa qualidade na carteira de crédito do Banco Santander. Justamente porque deve ser muito fácil de entrar no banco, mas para que você avalie aquilo que está sendo fornecido em termos de crédito, a qualidade acabe reduzindo e acabe impactando naqueles índices mais altos dos seus clientes devedores. E agora indo para os resultados propriamente dito, dentro daquela parte que realmente nos interessa e nos ajuda a formar a nossa tabela de indicadores para o Banco Santander e que vai nos ajudar nas nossas conclusões. Então note o seguinte, observe que a margem financeira bruta do Banco Santander, ela teve uma redução aqui ó, de 0,5%. No comparativo semestral, primeiro semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2021. As receitas totais nesse período cresceram 0,8%, então mais ou menos tudo dentro de uma estabilidade, mas o que chama atenção, seguindo essa mesma linha de estabilidade, é justamente aqui embaixo, no lucro líquido, que teve, então como nós já havíamos mencionado, um decréscimo de 0,5 ponto percentual, ou de 0,5% no comparativo semestral, que é o que está lá na origem do nosso vídeo.
Conforme também nós já havíamos mencionado, o índice de eficiência em 33,9%, que é um índice bastante interessante. Aqui cabe também uma explicação. O que é o índice de eficiência? Para que o banco gere a sua receita, veja essa receita que está aqui, estou marcando aqui para você, para que ele gere essa receita, ele tem apenas 33,9% desse total gasto em suas despesas, ou seja, ele é bem abaixo. Portanto, o índice de eficiência, quanto menor, melhor. E se eu não me engano, o Banco Santander, ele está ali entre os menores, se não for o menor dos bancos em índice de eficiência. Observe que ele ainda dá uma melhorada no comparativo semestral em relação ao semestre passado, onde estava com 34,9%. Para o investidor, o retorno sobre os ativos anualizados do banco em 1,7%, que é bastante elevado, principalmente se nós compararmos com outros bancos. Aliás, por falar em índice de eficiência, uma das preferências aqui do canal, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, está lá quase batendo nos 60%. E aí que a gente consegue ver o quanto o Banrisul é ineficiente se comparado, por exemplo, com o Santander. Já o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido do banco em 20,8%, o que também é um retorno interessantíssimo, na medida que, se nós compararmos com outros bancos, por exemplo, se eu não me engano, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul é de 7%. O índice de Basileia, estável em 14,2%, e aqui para que a gente entenda, o recomendável pelo Banco Central está ali entre 11% e 12%. Então, o Santander está acima, com 14,2%. Mas o que quer dizer isso? Quando o banco empresta um recurso para alguém que vem buscar o crédito com ele, parte disto é do próprio banco e outra ele capta junto àqueles que utilizam produtos do banco, como por exemplo, clientes que investem no CDB, na renda fixa, clientes que colocam na poupança. Então veja que 14% é do próprio banco e o restante é captado junto a esses clientes. A partir então de 11% e 12%, o Banco Central considera esse como um banco saudável, então para esse patamar aí do Banco Central, o Santander é considerado um banco saudável. A gente fala muito pouco sobre margens aqui no canal, mas de qualquer forma, aqui apenas como destaque, veja que a margem de clientes ela veio crescendo, tanto no trimestre em 3,1%, quanto semestralmente no ano todo 28,9%. No entanto, há que se observar aqui que a margem total, ela teve uma redução de 0,5%, conforme a gente até já tinha mostrado na tabela anterior. E isso foi impactado, essa redução, segundo o banco, porque a margem de operação ela foi impactada justamente pela sensibilidade que as pessoas têm negativa com relação a essa alta na curva de juros. Então, veja, você tem uma pressão inflacionária de um lado, onde as pessoas, por conta disso, supondo que elas mantenham as mesmas receitas, elas vão acabar consumindo menos. E uma elevação nessa curva de juros significa que elas têm uma tendência a adquirir a prazo com mais desconfiança e, portanto, não se submeter a essas compras que têm um prazo aí esticado, justamente pelo impacto dessa curva de juros. E logo, não se utilizam daqueles serviços de crédito que o banco vem a oferecer, fazendo uma compactação da sua margem. Mas em que pese a estabilização da margem, olha aqui por outro lado, como é que fica a carteira ampliada do Banco Santander. Veja que tem aqui um crescimento de 6,4%, justamente no comparativo anual, primeiro semestre deste ano com o primeiro semestre do ano passado, 6,4%, com destaque aqui para o crescimento de pessoas físicas dessa carteira, 14%, ou seja, com a utilização desses produtos e serviços, e também para pequenas e médias empresas com 6,7%. No que diz respeito aos custos, veja essa queda aqui de 2% no trimestre e abaixo da inflação no ano, que é aquilo que eu havia mencionado anteriormente. Veja que os custos aqui cresceram no total 8,4%. No entanto, a inflação desses 12 meses, até o fechamento desse relatório, que foi no final de junho de 2022, veja que a inflação é de 11,9%. E esse aí é o fator que impacta diretamente lá no índice de eficiência do banco, que faz com que ele, observe aqui, ele venha para 33,9%, patamar muito semelhante ao que ele teve no segundo trimestre de 2021, por isso que ele é considerado o segundo menor patamar da história do Banco Santander. E agora, aquele que me parece ser o tendão de Aquiles do Banco Santander, que é a qualidade da sua carteira, pelas razões que nós já discutimos ali, em termos de captação dos seus clientes, talvez não com a qualidade, é bastante, mas talvez não com a qualidade que se imagine. Observe que o índice de inadimplência de 15 a 90 dias, para pessoas físicas, que é essa linha mais cinza, 5,9%. E aqui,
embaixo, para pessoas jurídicas, 1,9, o que faz com que o total fique em 4,2, ou seja, o índice de inadimplência de 15 a 90 dias do Banco Santander, ele realmente é elevado. E é um pouco melhor para a inadimplência acima de 90 dias. Veja aqui, 4,1% para pessoas físicas, 1,1% para pessoas jurídicas, ficando no total 2,9%, mas mesmo assim isso é elevado, porque isso gera um outro efeito para o banco, onde ele precisa aumentar as suas despesas de provisão para devedores duvidosos. Ou seja, aquele recurso que ele deixa reservado para o caso dessas pessoas que venham a continuar na sua inadimplência. Veja como ela veio crescendo aqui, ó, de 2,6% para 4,3%, e talvez esse conjunto aqui seja o principal fator que tenha impactado no preço da ação na Bolsa de Valores. E na contrapartida, o índice de cobertura do banco, veja que ele ficou aqui, ó, ele dá uma decaída de 263% no segundo trimestre de 2021 para 224%. Ou seja, o banco precisa cada vez se escorar mais e com isso, claro, o mercado fica mais cestroso, né, mais desconfiado em relação a essa questão aí que foi apresentada pelo Banco Santander. E evidentemente, para nós que gostamos de dividendos, a margem ela fica, né, um pouquinho reduzida. E agora trazendo os dados, né, que nós buscamos então na apresentação dos resultados e nas demonstrações, tanto seguindo a padronização aqui do Brasil quanto a padronização internacional, nós podemos fazer estimativas aqui para os números do banco até o final do exercício. Note que a receita a gente consegue estimar então ela em 108 bilhões para o final do exercício de 2022. Com isso, o impacto para o lucro líquido que o banco apresentou, a gente então estima aqui 16,1 bilhão. Como o banco tem uma média de payout de 58,29% dos últimos 5 anos, ou seja, tomando o lucro líquido, aqueles 16 bilhões, se toma esse percentual e é o que ele tem para distribuir para o seu total de ações. Aqui o banco ele possui 7,4 bilhões de ações no mercado e tomando o lucro líquido, aqueles 16 bilhões, e separando 58,29%, o banco então tem condições aqui, ó, de distribuir 9,4. Dividindo esses 9,4 bilhões por 7,4, nós podemos estimar aí que o banco tranquilamente poderia pagar aos seus acionistas aí em torno de R$1,25 por ação. Com isso, se ele pagasse isso, ou se ele vir a pagar isso, então nós podemos chegar aqui a um dividend yield de 9,47%, que é bem acima dos 6% que nós buscamos aqui no canal. Além disso, observe aqui, ó, que para o patrimônio líquido que o banco apresentou nas suas demonstrações, de 108 bilhões, nós podemos verificar que, e também considerando, né, que o preço da ação no momento que nós estamos fazendo esse vídeo está em R$13,28, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,92. Esse 0,92 dá um indicativo de que a ação possa estar, a esse preço possa estar barato, e mais, dá uma redução do risco, porque quando nós multiplicamos o preço da ação pelo número de ações que o banco possui, esse valor ele fica abaixo de todo o valor patrimonial, ou seja, nós estamos investindo abaixo do preço do próprio mercado que a ação possui, e com isso significa que o nosso risco é bastante reduzido em investir no Santander. Já se nós pegarmos o preço da ação e dividirmos pelo lucro líquido por ação em 6,22, indicando aí que se você investir hoje no banco a esse preço de 13,28, você retornará em termos de lucro líquido em torno de 6 anos e 4 meses. E agora, fechando com a nossa tabela de análise final, que eu posso depois disponibilizar no Instagram aqui do canal, mh.investir. Veja aqui o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido do banco em 20,8%, o que é bastante elevado, principalmente depois quando nós formos comparar com outros bancos aqui, como o Banrisul, Banco do Brasil e BMG, e nós vamos atualizando e depois vamos colocando o comparativo à disposição para você. Já o retorno anualizado sobre os ativos do banco em 1,7, você vai ver que ele é bem acima em relação aos demais. O índice de eficiência baixíssimo de 33,9, o índice Basileia estável, mas indicando a saúde do banco em 14,2, um ótimo PL 6,22, a gente gosta aí para bancos em torno de 7, 8, veja, em 6 anos você retorna em termos de lucro líquido. Já o preço, como eu já disse, né,
da ação dividido pelo valor patrimonial pela ação por 0,92, o indicativo, a indicação possa estar barato, em que o risco é muito baixo de se investir, um dividendo yield projetado aqui, ó, de 9,47, interessantíssimo, bem acima dos 6% que nós buscamos. E se nós considerarmos o que o banco pagou em média de proventos nos últimos 5 anos em R$ 1,05, para esse valor aí, o preço teto aqui do canal ficaria em 17,5. O que significa preço teto? A gente pega esses dividendos, R$ 1,05, e divide por 6%. Por que 6%? Porque é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. E veja que esse dividendo do Banco Santander está em 9,47, bem acima, né, dos nossos 6% que estamos procurando. Já para o que nós estamos estimando, em R$ 1,24 de pagamento de proventos para o ano de 2022, e considera também que até agora o banco pagou 60, nós estamos na metade do ano, né, 63 centavos no ano de 2022. Portanto, aqui bastante consistente com o valor aqui que nós estamos considerando, em torno de R$ 1,24. Vamos ver o que o banco vai anunciar aí até o final do ano, podendo chegar tranquilamente a esse valor a ser pago por ação no ano. O que certamente asseguraria aqui em torno de 9,5% de dividend yield. Portanto, né, o Banco Santander, realmente, ao preço que está sendo cotado, parece que a ação se oferece em termos de preço e surge aí com uma boa oportunidade para o mercado. Você que gosta de investir nesse setor mais estável, mais perene, da Bolsa de Valores, que é o setor bancário. E assim foi o nosso vídeo de hoje, que eu espero você tenha gostado. E eu vou me despedindo, ficando por aqui, deixando, como sempre, o meu grande abraço.